Neste vídeo eu gostaria de pensar sobre a segunda e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como deve ser do seu conhecimento, isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. A segunda viagem missionária de Paulo vai do capítulo 15, versículo 36 de Atos, até o capítulo 18, versículo 22. Então, do capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22. Nesta segunda viagem, Paulo percorreu 4.500 quilômetros. Se lermos essas passagens que fiz referência, notaremos o método, a mensagem e o resultado da segunda viagem missionária de Paulo. Os lugares que ele visitou foram pelo menos que estão registrados, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Embora a reação em Tessalônica pareça muito favorável no início, só alguns judeus que aceitaram a palavra. A multidão dos que aceitaram é composta de gregos. Você pode notar isto no capítulo 14, no capítulo 17, versículo 4. O único ponto positivo no que se refere à tendência judaica é Bereia, apesar de que mesmo ali fica claro a reação negativa da maioria. A oposição dos judeus parece ter sido maior em Corinto. Leia o capítulo 18, versículos 6, 12 e 17. Em relação a isso, temos o registro das últimas palavras ditas por Paulo antes de sua volta à sede, sendo elas muito significativas. Ele disse: "Eis aí que nos voltemos para os gentios." Mais uma vez, notamos a porta cada vez mais sendo aberta aos gentios e se fechando para os judeus. Passemos agora a pensar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O itinerário da terceira viagem missionária é coberta pelos capítulos 18, versículo 23, ao capítulo 21, versículo 3, também do livro de Atos. Nesta terceira viagem, ele percorreu 4.500 quilômetros. O único lugar em que é descrito o ministério é a cidade de Éfeso, e o capítulo 19 inteiro foi dedicado ao mesmo assunto sobre Éfeso. O método empregado repete-se. Os judeus primeiro. Podemos notar isso no versículo 8. A mensagem era o reino de Deus, também no versículo 8. A reação manifestou-se em grande parte como incredulidade e oposição dos judeus. Pode ser visto nos versículos 9 e 13 do capítulo 19 de Atos. Embora pareça ter havido uma certa receptividade favorável da parte dos judeus. Quanto ao resultado, manifestou-se uma transição para os gentios, entre os quais surgiu um movimento de grande amplitude. Note o capítulo 19, onde está registrado Éfeso nos versículos 9 e do 18 ao 20. Assim, os judeus da dispersão receberam a mensagem que lhes foi pregada nessas três memoráveis viagens missionárias de Paulo. E no testemunho não registrado de outros, tais como Barnabé, que também saiu a pregar o evangelho independente do apóstolo Paulo. Quais os resultados registrados que temos em relação aos judeus? Basta fazer uma retrospectiva das análises dos dois primeiros itinerários e depois desta terceira excursão mais breve, que não necessita de exame, a fim de compreender o fato lamentável de que os judeus da dispersão manifestaram a mesma atitude de seus contemporâneos na terra natal, ou seja, Jerusalém. Apesar de um número apreciável deles ter respondido positivamente em 2 ou 3 lugares, a vasta maioria rejeitou e opôs-se à mensagem do Evangelho. O clamor obstinado deles foi: não queremos
que este reine sobre nós. Quando Paulo voltou a Jerusalém após sua terceira viagem missionária, qual o conteúdo de seu relatório? O capítulo 21 de Atos, versículo 19, nos diz: e tendo-os saudado, ou seja, a Tiago e aos presbíteros, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Isto tem um significado importantíssimo, especialmente à luz do que se segue então em Jerusalém. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.